Muito bem, estamos ao vivo agora, são 19 horas e 6 minutos, começa a aula do curso Redigir, a aula aberta para toda a região Centro-Sul, não é? Talvez até gente aí de Fortaleza esteja assistindo a aula. A todos vocês, a todas e a todos, muito boa noite. Eu vou deixar o Lincoln já apresentar o nosso professor, nosso convidado de hoje. E antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o curso Redigir é um curso que tem várias variáveis, né? Como lembrei aqui de Engenheiros do Havaí, várias variáveis. E a gente tem não só o curso de redação, mas tem também um canal no YouTube. Vocês podem nos acompanhar pelo Redigir Channel, lá no YouTube, ok? Toda quarta-feira nós postamos aulas novas. Então, para nossos alunos, eles já conhecem, quem não é nosso aluno, toda quarta-feira, aulas novas no YouTube, no Redigir Channel. Vá lá, se inscreva, procure nos ajudar a fazer esse trabalho, porque nos ajudando, você está ajudando a si próprio e ajudando aí a vários estudantes do Iguatu, da região, tá certo? Temos também o Redigicast. O Redigicast é o seu canal de podcasts no Spotify. Então, você que tem Spotify, você que gosta de andar com fones de ouvido, aí com o seu celular sempre em mãos, você poderá acessar o Spotify, busca lá, Redigicast, que você vai ouvir a voz desse professor aí, que está de preto, né, esse gordinho fofo aí, o professor Lincoln, e esse magricelo aqui, que está falando, vocês vão poder acompanhar-nos lá no Redigicast. Nós também temos uma plataforma de correções online, é o www.simulavest.com/redigir. Vocês podem acessar e ter sua redação corrigida online. Ok, pessoal? Então, boa noite a todas e a todos. Cada vez mais gente chegando aqui, né? Emily está perguntando se a gravação vai estar no Telegram. Eu estou gravando para disponibilizar depois para vocês, tá certo? Vou colocar lá no Instagram, sim. Ok, Emily? Marcelo também. Valeu, Ian. Né? Valeu. Bom, então, já que eu dei o meu boa noite, agora é você, Lincoln, dando o seu boa noite, apresentando o nosso convidado. Vai lá. Vai falar sobre o intensivo agora? Ô, louco, meu, é você, Faustão. Oi? Tu vai falar sobre o intensivo agora ou só no fim? A gente pode falar agora, você pode falar, e no fim a gente relembra. Não, é melhor você... pode ser. Então, gente, ó, para vocês, mais uma vez, boa noite. Eu vou passar a palavra aqui para o Glauber, mas antes eu quero apresentá-lo de uma maneira bem formal, para que vocês conheçam quem é a pessoa que vai tecer para vocês aí essas palavras na aula de hoje. É um convidado muito mais do que especial, né, Glauber? Vou já explicar. Nós estamos aqui diante do professor especialista Glauber Yuri Cardoso, ele que é graduado em Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Além disso, é pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes. Também é pós-graduado, 2 pós-graduações em Direito Previdenciário e Trabalhista pela Universidade Regional do Cariri. Por mais de uma década, o professor Glauber trabalhou na formulação e revisão de contratos imobiliários e bancários em empresas do setor privado. Foi professor de Direito Empresarial do Instituto de Educação Superior do Ceará. Hoje é professor das Faculdades Integradas do Ceará, mais conhecida por Unific. Além disso, é advogado da OAB Ceará também, e atua na área civil, trabalhista e previdenciária. E no currículo dele aqui está esquecendo um detalhe bem importante, e ele só tem esse currículo porque é meu primo, tá, pessoal? É sangue, meu sangue. Então, o cara só é bom porque é meu primo, né? Tá sem primo, viu, Glauber? Você? O repertório do cara é... Eu esqueci dessa principal qualificação, ó, a genética. O cara é meu primo, acho que o repertório do cara aqui, o currículo do cara é bom porque, tá doido, né?
Tá no sangue. É minha média também, tá no sangue, é mesmo. Pois então, pessoal, tá aí. Esse é o professor Glauber. Eu ia pedir uma salva de palmas, mas não tem como bater palma aqui. A gente vai só tecer aqui 1000 elogios a ele, beleza? A palavra tá contigo, Glauber. Fica à vontade. Glauber, você faz uma introduçãozinha aí a gente vai começar, antes de começar de fato a tua aula, nós vamos colocar um videozinho aqui de apresentação, um videozinho motivacional. Então você faz aí sua introdução e a gente depois passa o vídeo, tá bom? Aí depois você começa a aula de fato. Rocha. Ok, então boa noite, professor Lincoln, professor Marcelo. Boa noite a todas e a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço esse convite para a gente conversar um pouco daquilo que a Constituição Federal tem a oferecer para o repertório da redação, né? O repertório sociocultural da redação. E aí eu já puxo o gancho para o redigir. Aqueles que estão, por acaso, chegando agora, que não são alunos, né, do redigir, e deve estar se perguntando o que diabo é repertório, não é, da redação, talvez não tenha conhecimento desses termos. Seja bem-vindo, e aí o professor Marcelo e o Lincoln vai ter prazer em desenrolar isso aí para vocês daqui para frente, né, de como chegar lá e tirar, no mínimo, 1000 na redação. 940 a gente aceita, né, professores? Mas é de 1000 para lá. De 1000 para lá. De 1000 para lá, essa é a ideia. Então, a Constituição Federal de 1988, ela tem sido um grande complemento para esse repertório da redação. A maioria, mais de 50% das redações do último Enem, citaram a Constituição Federal de 88, né? As redações que tiveram nota 1000. E a Constituição Federal é a nossa lei magna, é a carta maior da nossa República Federativa do Brasil. Na Constituição está os nossos direitos individuais, as nossas garantias individuais, também coletivas, os nossos direitos sociais. A Constituição também abrange todo o funcionamento da nossa República, a administração pública, a organização dos poderes, né, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Na Constituição contém todas essas funções e os seus exercícios. Para que é que serve um vereador, para que é que serve um prefeito, para que é que serve um deputado distrital, deputado federal, senador, presidente. Não é só para roubar, não. Lá tem dizendo todas as funções de cada cargo eletivo desse. Então, essa é a nossa Carta Magna, que foi feita ali no período de redemocratização do Brasil. Nós estávamos saindo da ditadura militar, nós no sentido figurado, porque eu estava longe de nascer, só tenho 15 anos, né, não tive participação nisso aí em 1988. Nenhum de nós três. Nenhum. A gente sabe pelo conhecimento histórico, né, professores? Marcelo, Lincoln, a gente sabe porque estudamos a história do nosso país. Mas nós estávamos saindo ali desse período de ditadura, e aí chega essa Constituição que foi promulgada, ou seja, em consenso, em nome de todo o povo e para o bem de todo o povo, os representantes apresentaram para nós essa Constituição. Diferentemente das constituições outorgadas, que eram simplesmente impostas. Está aqui e cumpra-se. Essa não. Os representantes do povo, devidamente constituídos, é que nos deram de presente essa Constituição, que também é chamada de cidadã. Professor Marcelo, pode colocar então aí o vídeo motivacional. Show de bola, viu? Galera, pelo jeito aí vocês estão vendo que a aula realmente promete, né? Não era para criar falsas expectativas, é porque o negócio vai ser show, viu? E o homem é bom de oratório, o homem conhece tudo da Constituição Federal, viu? Tudo, só tudo. Então vamos começar a nossa aula agora com um acolhimento de motivação para vocês, beleza? Vamos a um acolhimento por meio desse vídeo que eu trago para vocês agora. Vamos lá. E a Genoneto só soltando bola no meio da aula. Vamos lá, deixa eu ver se vocês já estão visualizando aí. Ainda não, né? Opa, começou. Vou dar play.
Partiu. Vivíamos em um mundo de desperdício e admiração, de pobreza e abundância. Mas antes, vamos entender o retrospecto até 2020. Veja, as pessoas criaram empresas para negociar em todos os países, mas elas cresceram e ficaram muito maiores do que poderiam ter planejado. Sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido. Você pode ter tudo com o que sonhou em um dia e com apenas um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar, isso para não dizer que elas nunca tenham se falado. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados. Cada um tinha um telefone. Elas filtravam as imperfeições, mas no meio daquilo as pessoas se sentiam sozinhas. E todos os dias o céu ficava mais espesso, até que você não conseguia ver as estrelas. Então, nós voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto que embaixo dirigíamos nossos carros. Dirigíamos o dia inteiro em círculos e esquecemos como correr. Trocamos a grama por medicamentos, escolhemos os parques até que não houvesse mais. Enchemos o mar de plástico, porque nossos resíduos nunca foram tratados. Até que todos os dias, quando você ia pescar, você pegava os peixes já embrulhados. E enquanto nós bebíamos, fumávamos, jogávamos, nossos líderes nos ensinaram por que é melhor não perturbar os lobbies, porque é mais conveniente morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e nos disseram para nos esconder. Mas enquanto todos nós estávamos escondidos, em meio ao medo o tempo todo, as pessoas tiravam pó de seus instintos. Elas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. E voltaram a ligar para suas mães. E enquanto as chaves do carro acumulavam poeira, as pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas a pé. E com o céu menos cheio de viajantes, a terra começou a respirar. E as praias traziam novos animais selvagens que mergulhavam nos mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas estavam cantando, outras estavam cozinhando. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo. E assim, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos em vez daquele que havíamos deixado para trás. Antigos hábitos se extinguiram e abriram caminhos para os novos. E todo simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. A grande descoberta. Tom Fuller. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Um vídeo para a gente iniciar a aula, para a gente acolher vocês, deixando uma palavra de motivação para vocês nesse novo normal. Que nesse novo normal vocês sejam os novos universitários no ano de 2021, que vocês sejam os novos profissionais do futuro, que vocês jovens que têm a capacidade de transformar o meio em que estão, transformar o lugar em que vocês estão, que vocês possam transformar por meio da sua profissão, por meio das suas mãos, da sua mente, do seu coração e do seu espírito. Fraterno, solidário, de empatia, e sempre que vocês encontrarem qualquer dificuldade, saiba que lá em cima, um Deus maior do que todos os problemas está olhando para você, e que quando ele fecha uma porta, ele abre um imenso portão. Basta que você tenha fé, e é fé que eu desejo a todos para encarar os desafios e futuramente
chegarem à universidade com todo louvor. A aprovação é de vocês. A aprovação aqui dos alunos do curso Redigir, dos nossos convidados de hoje, vai acontecer. Eu creio. Amém, pessoal? Amém ou não? Coloque aí, amém. Isso aí. Ok, pessoal. Show de bola. Show de bola. Vamos começando para cima. Começar a aula colocando Deus na nossa frente, né? Porque aí tudo dá certo. Belezinha? Então, agora sim. Agora a gente passa a bola para o professor Glauber discorrer sobre seu assunto. E eu vou passando os slides aqui. Pode ser assim? Combinado assim, desse jeito? Beleza? Combinado. Pronto. Vou projetar o slide aqui, viu? De vez em quando, se eu sair do slide, é só porque eu vim ver a tela, ver se tem alguém pedindo para entrar na aula, porque ainda tem gente pedindo para entrar. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 87 pessoas. Acontece. Então, enquanto o professor Marcelo vai fazendo a apresentação, né, dividindo a tela aí para os slides, é bom fazer esse comentário no seguinte contexto. A Constituição Federal, na sua redação, ela é igual à sua sogra. Vixe, que comparação louca, né? Ela é igual à sua sogra. E você vai já entender por quê. Mesmo que você nunca teve sogra, você teve a graça de casar com uma pessoa que a mãe já faleceu, não é? Ou você ainda não casou, qual é a comparação da redação à Constituição Federal e sua sogra? Porque é o seguinte, assim como sua sogra, a Constituição Federal, ela em tudo se mete. Ela, em tudo, mete a colher, se intromete no assunto. Então, no momento que você chegar diante ali da proposta, da redação, naquele texto e observar o que é que estão pedindo, você coloca a mão no juízo que alguma coisa vai fluir em relação à Constituição Federal de 1988. Ah, professor, o tema da redação é a morte da bezerra. Tem um artigo na Constituição que fala da morte da bezerra. Em tudo, ela pode ser citada, certo? Em tudo, você pode puxar a Constituição Federal para ser esse repertório show de bola top das galáxias aí na tua redação. E aí nós vamos ver os principais artigos da Constituição Federal, não é? Nós não conseguiremos esgotar, logicamente, tudo que é possível virar tema, né, da Constituição Federal em relação à sua redação, mas vamos ver aqueles mais propícios a serem usados no repertório da sua redação. Professor Marcelo, deu certo aí? Deu sim. Já estamos com ele na tela. Ó. Ok, pois pode colocar então os artigos que nós iremos destrinchar, né, um pouco sobre cada um deles. E aí, os principais artigos da Constituição de 88 a serem usados no repertório da redação são esses aí que estão sendo apresentados. O artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 196, o artigo 205, o artigo 225, 227 e o 230. Eu repito, existem outros temas que podem ser abraçados pela Constituição Federal, como falei, ela fala absolutamente de tudo, do que é necessário e até do que não é necessário, né? A nossa Constituição tem muita coisa nela desnecessária, mas está lá, então faz parte da nossa Carta Magna, da nossa lei maior. E aí, igualdade, direitos sociais, saúde, educação, meio ambiente, criança e adolescente e pessoa idosa é o que nós vamos colocar para este momento. No próximo slide, vamos ver então o que diz o artigo 5º, para a gente já ir sentindo e saboreando, né, a nossa Constituição Federal. E eu quero deixar aberto aí, tanto para o professor Lincoln, como o professor Marcelo e os demais alunos, aqueles que queiram fazer colocações, estejam à vontade. Vamos dinamizar, não é, a nossa aula para que não seja um monólogo, mas para que seja um diálogo.
tá bom? Vocês podem expor as suas ideias, as suas dúvidas, e nós vamos, assim, formatando e formando esse conhecimento. Combinado? Vamos lá. Beleza. Diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Esses termos seguintes são os vários incisos que tem aí no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E antes de expor qualquer ideia, eu queria fazer uma observação. Professor, e para considerar o meu repertório, eu sou obrigado a dizer o artigo da Constituição, o inciso da Constituição, a linha da Constituição? Não. Não é? Se tu fizer uma menção simples à Constituição Federal, já está valendo. O corretor, né, o corretor vai tomar um copo d'água e vai dizer, esse cara aqui, ele entende da coisa, né? Fez aqui um paralelo, mencionou a Constituição Federal. Agora, se tu coloca o artigo, se tu coloca o inciso, aí o corretor vai tomar um copo d'água, vai tomar um copo de café, ele vai se levantar e vai dizer, esse é o cara, né? E já vai estar predisposto a te dar 1.000. Ele já vai se levantar, tomar o café dele e já vai ficar esperando a conclusão, a proposta de intervenção, porque ele sabe que vai ser show essa tua redação. Então, a mente dele já vai ficar aberta para te dar uma nota máxima. Se puder, tá? Coloca e menciona o artigo. Mas, que nem diria aquela comediante Ofélia, você só abre a boca quando tiver certeza. Não vai tentar adivinhar o artigo. Se não lembrar, faz a referência apenas à Constituição Federal. Tá bom? Então pode ser uma menção simples, mas também pode ser uma menção mais detalhada, e aí o corretor vai ficar com os olhos cheios d'água para corrigir a tua redação. Então, esse artigo 5º da nossa Constituição, em resumo, ele tem uma ideia de igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, né? E aí vai servir para temas que tratam sobre grupos minoritários, né? Quais são esses grupos minoritários? Então, a questão das mulheres, questão dos povos indígenas, LGBTQ+, né? Negros, pessoas com deficiência, e toda essa gama de pessoas que tem os seus direitos restringidos. Então, por exemplo, se vai falar da homofobia, não é? No caso dos indivíduos dos grupos LGBTQ+, você pode fazer a seguinte menção, não é? Apesar do artigo 5º da Constituição Federal de 88 garantir a igualdade entre os indivíduos, esses, ou seja, essa comunidade LGBTQ+, não são respeitadas, né, pois constantemente são agredidas na sua honra e até mesmo fisicamente. Não têm os seus direitos sucessórios garantidos. Então, se você tem seu companheiro e sua companheira e chega a falecer, como é que fica esses bens? Como é que fica essa herança? Será que vai ter direito a uma pensão por morte? Então, todas essas questões de igualdade, quando chegam em determinados pontos, elas ficam questionadas. Então, quando tu vê temas relacionados a essas minorias, não é? Tu joga logo o artigo 5º, que vai a questão da igualdade. E aí eu repito, né? Mulheres, negros, questões de racismo, povos indígenas, pessoas com deficiência, todas essas questões você pode mencionar o artigo 5º da nossa Constituição também. E aí fala dos... Pois não? Ei, Glauber, eu sempre tive uma dúvida, cara. Quando eu estudava para concursos, eu ouvia muito falar sobre o princípio da isonomia. Esse artigo 5º é o que trata sobre o princípio da isonomia? Princípio de quê, Lincoln? Isonomia?
Princípio da isonomia, sim, do tratamento igual. É esse mesmo. Né? É esse artigo, princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Da isonomia. Ok? Claro que para o concurso do mundo jurídico, esses são iguais perante a lei, tem uma série de variações, né? É tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. E aí é uma questão de direito, para aqueles que vão para a área de tribunais. Beleza? É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, vai jogando, vai conversando, que a gente vai dialogando e fazendo a nossa aula mais dinâmica. Então, voltando, eu falava que o artigo 5º também vai mencionar os estrangeiros residentes no Brasil. Então, se você vê lá um tema relacionado à xenofobia, não é, que é tratar os estrangeiros de uma forma errada, de uma forma avessa, também cabe artigo 5º. Enfim, tudo aquilo que falar de desigualdade, você vai comparar com a igualdade que nos é proposta pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal. E esse artigo 5º tem vários incisos. Incisos é o desmembramento, que está lá em algarismo romano, né? Para quem não é da área do direito, talvez não entenda esse linguajar, mas para você entender. Embaixo do artigo 5º, vai ter vários incisos que estão em algarismo romano. E isso também é bom que vocês deem uma lida, uma estudada, para fazer essas menções no repertório das redações que vossas senhorias irão fazer com grande eficiência. Eu quero destacar... O Lincoln estava falando aí sobre o princípio da isonomia, estudando para concurso, e eu lembrando aqui, viu? Futuramente essa aula terá sido a primeira aula de direito constitucional que vários juízes, promotores aqui dessa aula irão futuramente encontrar com você, conosco por aí, e dizer, minha primeira aula foi ali, no curso Redigir. E hoje, no futuro, ele vai estar sendo juiz, promotor, vai estar sendo uma grande personalidade, um delegado federal. Se Deus quiser, né, Galber? Isso, coloca amém de novo aí, viu, todo mundo? Exatamente. Coloca amém de novo, quem sabe, né? Pois é, eu tomo posse também, vai que eu tomo meio. Pois bem, então, o que for de igualdade, menciona o artigo 5º. E aí eu repito, pessoal, esse cuidado de não tentar adivinhar, tá bom? Não adivinha. Se tu não lembra, coloca só Constituição Federal. Pelo amor de Deus. Não adivinha. Eu quero trazer apenas um dos incisos para a nossa aula, que é o inciso 32. Por quê? Porque o inciso 32 fala o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E aí é menção constitucional para os direitos dos consumidores. Amanhã, no dia 11 de setembro, né, que é o dia em que nós lembramos daquela tragédia das Torres Gêmeas, eu não sei vocês, mas eu, todo 11 de setembro, me lembro daquilo. Eu não era nem nascido na época, não, mas me contaram e eu fiquei com isso na cabeça. Né? Então, todo dia 11 de setembro, eu me lembro dessa tragédia do World Trade Center. Mas, além da tragédia, amanhã nós celebraremos 30 anos da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e que vocês irão aí destrinchar várias possibilidades de temas sobre o Código de Defesa do Consumidor. Como ele está comemorando 30 anos, de repente a galera do Enem vai querer dar esse parabéns ao código, fazer essa honrosa homenagem, colocando ele lá como tema da sua redação, né? Quem sabe? E aí você vai lembrar que o Código do Consumidor, ele foi pensado já na Constituição Federal, pelos constituintes, no artigo 5º, inciso 32. Professor, eu vou lembrar desse 32, se tu não lembrar, coloca só artigo 5º, tá bom? Mas se tu quiser botar aí na sola do teu sapato,
Artigo 5º, inciso 32, Código de Defesa do Consumidor, não custa nada, porque vai ficar robusto e show de bola ali o teu repertório na tua redação. Né? Como eu disse, o corretor vai encher os olhos d'água. Esse cara entende, esse cara é o cara. Então, do direito... Alguém fez uma pergunta e passou rápido. Então, do direito do consumidor, pode vir várias ideias de temas. E aí eu coloquei 3 temas que são o coração da discussão consumerista, né, para os dias de hoje. A primeira é a questão da vulnerabilidade do consumidor. O que é essa vulnerabilidade? De regra, nós estamos em uma condição inferior àquele que nos está atendendo na relação de consumo. Então, o produtor, né, o vendedor, aquele que está apresentando, que está ofertando o produto, ele está em uma situação superior à nossa. Muitas vezes uma situação superior economicamente falando, mas também em uma situação superior tecnicamente falando, porque é ele que nos apresenta o produto, é ele que nos diz a função daquele produto. E nós, consumidores, apenas acreditamos no que aquele vendedor, o produtor, está a nos dizer. Né? Nós não temos o conhecimento a fundo. O manual, quem sabe, é ele. Né? Então, essa vulnerabilidade do consumidor pode ser um dos temas da redação, caso venham levar em consideração a comemoração dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Também a obsolescência, o nome feio, né? Obsolescência programada. O professor está esculhambando minha mãe? Não, é porque o nome é feio mesmo. Né? Obsolescência vem de coisa obsoleta, coisa não funcional. É uma coisa que não presta. E o que é isso? Por exemplo, para os nossos dias de hoje, vocês certamente já viram, né, a mãe de vocês dizendo, ou os avós reclamando de alguma coisa, de algum produto. Eita, essa mesa eu comprei no dia que eu casei, há 50 anos atrás. Se eu comprar uma mesa hoje, não dura um ano. Com um ano já vai abrindo as pernas, né, já vai derretendo aquela madeira lá. É tudo feito, programado para se destruir a curto prazo, na intenção de vender novamente outro produto. Então, essa obsolescência é uma preocupação também do âmbito do direito do consumidor. As pessoas estão produzindo coisas praticamente descartáveis. Para quê? Para que se desgaste, para que se acabe, para que fique obsoleto, para que não preste mais e, lógico, a pessoa vai lá e compre outra. Isso acontece também com os nossos celulares, os nossos smarts, né? Ou iPhones. Você compra um iPhone hoje, daqui a poucos meses já tem um mais atualizado, com a memória maior, com aplicativos mais atualizados, com funções mais modernas. Uma canetinha, né, Lincoln? Pois é. Lincoln, rapaz, hora de mim por causa desse negócio, viu, de canetinha. Né? Canetinha então, do celular, do Note. Sim. Ah, tá certo. Pois é. Então, os caras já fazem uma coisa e colocam no mercado, mas já tem na gaveta uma outra para dizer o seguinte, ó, vamos vender isso aqui, daqui a tantos meses, ou no máximo um ano, a gente joga esse outro para poder as pessoas ir avançando nas tecnologias. Então, isso... Glauber, tem uma ajuda, uma contribuição aqui da Josilene. Ela disse assim, ó, cabe também no tema de lixo eletrônico e colocar a lei 12.305 de 2010 a respeito do descarte destes aparelhos eletrônicos. Show de bola! Show de bola! Muito bem. E também vai caber no 225 da Constituição, que é o meio ambiente, que a gente vai já chegar lá. Show de bola! Exatamente. Como é o nome da aluna? Josilene. Isso, Josilene. Isso mesmo, Josilene. Show de bola. Show de bola. Pois bem, então, essa obsolescência programada são essas coisas que, de uma forma, vamos dizer assim, sem querer querendo, como diria o Chaves,
as pessoas vão construindo com prazo curto de validade. As coisas já são feitas para serem desgastadas logo e assim fazer girar os produtos de determinadas empresas. E o direito do consumidor está olhando isso. Também outro tema pode ser vícios ocultos, não é? Vícios ocultos, que é aquilo que vem dentro dos produtos e que a gente não consegue ver de forma externa. Então, aparentemente, aquele bem, aquele produto está show de bola, zerado, primeira, funcionando. E nos primeiros dias de uso, nas primeiras horas, vai aparecer um defeito que você não conseguiu ver, porque você não é técnico naquilo, ou não conseguiu ver porque estava bem escondidinho, e isso nós chamamos de vício oculto. E esses vícios ocultos, não é, também pode cair aí como proposta de redação para comemorar os 30 anos. Beleza, pessoal? Pode passar aí para o próximo slide, Marcelo, artigo 6º, que é o segundo dispositivo que nós estamos vendo aqui da Constituição Federal. Alguém tem alguma colocação, pessoal, um adendo a fazer, uma dúvida, ou um acréscimo, como fez a nossa colega Josilene, ou está tudo tranquilo, pressão 12/8, vamos para frente. Melhor que isso estraga. 12/8, né? Não tem ninguém infartando até agora, não. Show! Bora lá. Artigo 6º. Direitos sociais. Então, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, só coisa bonita, né? A proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Onde eu posso citar o artigo 6º, quando falar de direitos sociais, ou seja, quando lá na sua redação, não é, você vai contestar a ausência desses direitos. Quando mencionar problemáticas relacionadas à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, transporte, quando é coisa que envolve, esse artigo é bem coringa mesmo, viu, Ian? Top. Inclusive, ele foi muito usado na última edição do Enem, quando falava, salvo engano, da democratização do acesso ao cinema. Eu acho que foi esse, se não o último, mas um dos últimos temas do Enem. Os professores aí poderão confirmar, né? E onde é que entra o cinema, professor, na Constituição Federal? Olha bem aí, ó, direito ao lazer. Você está vendo aí? Na segunda linha do artigo. Então, cinema é lazer, é entretenimento. E isso é direito social que deve ser fornecido pelo Estado. Então, poderia-se jogar como repertório, não é? Conforme, apesar do artigo 6º da Constituição Federal de 88 mencionar o direito social ao lazer, nós percebemos que não há acesso ao cinema por parte de determinadas classes sociais, e aí você poderia desenrolar o seu repertório sociocultural. E esse repertório você pode colocar tanto na introdução, como nos dois desenvolvimentos, e aí você vai ter que dar toda essa rebolada. E você pode até voltar a esse repertório quando da sua proposta de intervenção, né? Não faz mal também, desde que você já tenha apresentado ele mais acima. Pois bem, então os direitos sociais, olha, o artigo 6º, minha gente, vai puxar para aquilo que é mais crucial, como o colega falou, é coringa. Por quê? Por exemplo, se o tema falar de saúde, eita, tem pano para manga, né? Saúde é vasto, tem vários e vários temas que podem cair em saúde, né? Que pode finalizar em saúde. E aí, de antemão, você já joga o artigo 6º. Tem outro artigo que eu vou já dizer. Mas você coloca o artigo 6º. Então, você pode colocar lá, né? Apesar da Constituição Federal de 88
garantir a saúde a todos os cidadãos, no artigo 6º, né? Muitos indivíduos não conseguem ter acesso pleno a esse direito social. As pessoas com rendas mais baixas ficam a depender do SUS, Sistema Único de Saúde, que na maioria das vezes não presta um serviço ágil e de qualidade. E por aí você pode desenrolar o seu repertório. Também, se for uma questão pertinente à educação, né? Apesar da Constituição Federal de 88 garantir o direito de acesso à educação no seu artigo 6º, na prática, os indivíduos que vivem em região de difícil acesso, né, em regiões mais pobres, onde não tem professores, onde não tem material, terão dificuldades para lucrarem esse direito à educação. E nesse tempo de pandemia, aulas síncronas, né, ou assíncronas, aulas remotas. Será que a galerinha, alunos do Serviço Municipal de Ensino, do sítio na Baixa da Égua, estão tendo acesso a essas aulas? Então, aí são os direitos sociais que cabe muita contestação e tem muito pano para manga para a gente colocá-los em uma redação. Então, os direitos sociais, né, que fala também da alimentação, e aí se fala de desperdício de alimento, joga artigo 6º, né, a alimentação que é fundamental para a vida. Se falar de desvio de alimento, de merenda escolar, pode jogar o artigo 6º, porque é direito à alimentação. Então, há uma ampla, um leque de temas que, como eu falei no início da aula, se lembra da tua sogra, a Constituição em tudo se mete. Eu vou me lembrar alguma coisa que eu posso dar a Constituição no meu repertório, tá? Você relaxa assim uns 5 minutos pensando nisso, tá bom? Se não lembrar do artigo, joga a Constituição que vai dar certo. Que vai dar certo. Tem alguma coisa, ela se mete lá. Pois bem, até aqui tudo bem, galera? Então, nós podemos, vamos já entrar aí no 196, só concluindo ainda o 6º. Então, nós, na nossa redação, geralmente a gente traz uma ideia, né, em um tom de contestação, né, daí começar sempre esse período dizendo isso, né, apesar da Constituição Federal de 88 garantir tal direito, na prática, tarará, 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 né? Eita, o professor de constitucional está querendo ser professor de redação. Longe de mim, pelo amor de Deus. É só para ir. Já estão sugerindo entrar no curso aqui. Já estão sugerindo do curso aqui, viu? Deus me livre, eu sou casado com uma professora de redação. Ela não dorme. É verdade. O zóio dela é preto, deste tamanho. Eu durmo e acordo e ela sentada na mesa com um monte de redação. E agora que é digital, corrigindo na tela. Minha Nossa Senhora. Pois bem. Haja vista, viu? Haja vista, é peleja. Eu já tinha cegado. Haja vista, mas é isso. Mas é prazeroso, é uma coisa prazerosa. Alguém perguntou aí se isso é na introdução. Né? Eu falei agora há pouco e repito, você pode colocar tanto na introdução, já de início, como em um dos 2 desenvolvimentos, não é? Ou nos desenvolvimentos da sua redação, tá certo? Pode colocar em um repertório e você pode, inclusive, voltar a esse repertório quando da proposta de intervenção lá na sua conclusão. Ok? E isso, os professores Lincoln e Marcelo terão prazer de puxar vocês para essa valsa, tá bom? Para direcionar aonde colocar esses repertórios socioculturais. Show de bola? Então, eles vão puxar vocês para essa valsa e dizer até a linha certa que vocês vão colocar isso aí. Olha, show de bola. Vamos lá. Outro artigo é o 196, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, veja só,
O artigo 6º, ele fala do direito social à saúde. Nós acabamos de mencioná-lo, de estudar. Mas o artigo 196, ele é específico na questão da saúde preventiva e universal. O que quer dizer saúde universal, né? Vamos começar de trás para frente. A saúde é direito de todos. De todos. Então, não há um indivíduo que precise de um atendimento e esse atendimento vai ser barrado. Se Silvio Santos chegar infartando no Hospital Regional de Iguatu, ele não vai fazer essa loucura, mas se ele chegar, ele terá que ser atendido, porque a saúde, ela é direito de todos, ela é um bem universal. Mas preste atenção, esse artigo 196, você vai colocar, se a proposta da sua redação falar na questão de saúde preventiva, e essa saúde preventiva, né, que é a ideia desse artigo, ele pode entrar em temas como obesidade. Então, se falar da obesidade, acessibilidade de obesos, os problemas que desencadeiam por conta da obesidade, você pode jogar o artigo 196, que fala de saúde preventiva. Por quê? Porque nós não temos uma saúde preventiva de qualidade quanto às pessoas obesas. Depois que ela está obesa, depois que falta só botar o prego na tampa do caixão, é que o SUS, é que o Estado vai oferecer uma bariátrica, vai oferecer um acompanhamento. Mas antes disso, o Estado deveria oferecer também nutrição, né, um nutricionista. A pessoa chega no posto de saúde ou no atendimento público, e aí a enfermeira, o médico, sei lá quem atende, já devia prescrever, senhor, o senhor está obeso, ou o senhor está entrando na obesidade, vamos prescrever um nutricionista, e aí o Estado garantir esse nutricionista. Garante? Não garante. Agora, depois que o camarada está morto, aí oferece alguns benefícios. Então, quando se tratar de saúde preventiva, joga o artigo 196. Questão de depressão e outras doenças psicológicas. Não é? Então, para prevenir essa depressão, atendimentos psicológicos, não é? Ou atendimento até mesmo com psiquiatras de uma fórmula que não seja já com a doença incutida em você, porque você só tem atendimento no CAPS, só tem atendimento no serviço público quando você já tentou suicídio, quando está rasgando a roupa na rua, né, quando já está louco de pedra, quando a gente costuma dizer, quando está no fundo de uma rede, não se levanta mais, desencadeia outras doenças, aí é que o Estado vem e lhe dá um psicólogo, se for o caso, lhe dá um psiquiatra, para prescrever remédios e etc. E aí essa saúde preventiva, ela fica a desejar, fica só aí no artigo 196 e na prática nada. Também as DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, que o Estado, depois que você tiver lascado, é que o Estado vai lhe dar aquele coquetel, no caso do HIV, para o resto da sua vida. Mas não há políticas públicas eficazes para prevenir essas coisas, né? Não há um atendimento técnico e profissional para dizer como prevenir tais doenças. Mas depois que você adquire, aí é que o Estado vem e diz, ô, bichinho, adquiriu a doença. Vamos lá, tomar os remedinhos para ver se escapa. Certo? Então, essa deficiência na saúde preventiva, você pode jogar. Se o tema fosse suicídio, tem como citar, tem como, eu não li toda não, mas eu já sei que tem. Pode citar o artigo 196, porque é dever do Estado essa saúde preventiva, inclusive doenças psicológicas, não é que é doença do mesmo jeito, assim como doença cardíaca, doenças do sangue, etc. E aí, Glauber, eu gostaria de pontuar aqui para eles, abrindo um parêntese no que você está colocando, porque o que você está dizendo aí, você já está dando uma ideia do que é a conclusão, a proposta de intervenção, né? Ou seja, é a prevenção que o Estado deixa de fornecer. Portanto, eu posso colocar na proposta de intervenção a prevenção, né? Ou seja,
esses profissionais aí, que os doentes possam ser encaminhados em fase inicial ainda, como forma preventiva. Então, isso aí já é uma colocação para o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. Na verdade, bem como você está colocando e nos faz perceber de forma muito clara, sobretudo, que o Estado pode caber como problematizador, como conflitante dos problemas e das mazelas que o Enem vai trazer para a proposta de intervenção, para a proposta de redação, né? Porque o Enem sempre vai trazer problemas e o Estado se faz negligente por alguma coisa, por algum ponto, né? Então, Isso. O que você está colocando aí mostra que, em 99% dos casos, o Estado, você pode colocar negligência do Estado como um dos argumentos. Com certeza, professor. E não, eu sou mais atrevido, 99,99% tem culpa do Estado pelo meio. Exatamente. Isso é o que é. É culpa do Estado. Culpa do Estado. Não, mas isso aqui é culpa do Estado. Culpa do Estado. E não é só um chute, não. É culpa do Estado e acabou-se. É culpa do Estado. Então se liga aí, galera. Se liga aí. Olha aí, Glauber. Pode explicar melhor o artigo 193? A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais? Sim. Certo. O artigo 193, né, que fala dessa questão do trabalho, ou seja, da dignidade, da assistência, da livre iniciativa, que você tem toda essa liberdade para trabalhar e o Estado ele tem que lhe proteger nesse sentido, né, e não lhe atrapalhar, né, nesse segmento. E inclusive, com essa medida provisória, que se tornou lei agora no período de pandemia, esse artigo 193 foi diretamente abalado, porque o trabalho ele ficou bem restrito, né? Ele ficou bem restrito. Não fizer retomar. Tem alguém perguntando? Liberdade de expressão. O artigo que fala sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão está no artigo 5º também, em um daqueles inúmeros incisos, que vocês irão ler depois em casa com tranquilidade. Artigo 5º, tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo? Pode perguntar. Show de bola. Vamos dinamizando a nossa aula. Pode passar, professor, aí para o artigo 205. A educação. Lembra que lá no artigo 6º, Direitos Sociais, você fala de educação? Fala, show de bola. Mas existe algo específico, se o tema envolver educação, que está aí no artigo 205, que diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Observe, de quem é o dever da educação? Do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento, ou seja, a plena formação da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, né, a cidadania, e sua qualificação para o trabalho, ou seja, a sua capacidade para o trabalho. E o que envolve esse artigo 205 diretamente? A ideia é de educação, mas aí, tudo que falar de sistema educacional, pode jogar o artigo 205 e dá certo. Se falar de política e voto, joga o artigo 205 e dá certo. Se falar de mercado de trabalho, joga o 205 também que dá certo. Porque sempre é um problema. E se é um problema, houve uma falha do Estado no sentido de fornecer, de dar essa formação, essa capacitação cidadã, essa capacidade para o trabalho. Porque aí cabe uma interrogação. Né? A pessoa sai com plena formação, quando ela termina ali o ensino médio, será que ela sai entendendo de assuntos políticos, de assuntos civis? Será que ela sai capacitada para o mercado de trabalho? E aí, o que nós temos visto é apenas uma preparação para os Enems e para o vestibular.
né? Então, as pessoas terminam o ensino médio, estudam em detrimento de uma aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio ou numa aprovação de outro vestibular para as diversas faculdades e universidades. Então, temas relacionados, repito, a sistema educacional, analfabetismo funcional, temas relacionados à política, não é, a consciência cidadã, ao voto, a facultatividade do voto, porque o voto para nós é obrigatório, mas se o tema colocar em xeque a questão do voto ser facultado, você invoca o artigo 205 para questionar. Mas eu tenho formação cidadã para saber que o meu voto ele tem essa validade ou ele não tem essa validade, essa obrigatoriedade ou essa não obrigatoriedade de votar. Então, nós não temos uma formação cidadã na escola regular. Antigamente tinha, né? Meus pais estudaram educação moral e cívica, onde eles tinham aí bases constitucionais e civis. Hoje não tem direito nas escolas. Então, os alunos... Aquela obrigação de cantar o hino nacional, né? Aquela obrigação de cantar o hino nacional todo dia, antes de começar as aulas, ou pelo menos uma vez na semana. Eu ainda peguei um pouquinho disso lá no Rui Barbosa. E o doutor Edson dizendo a forma certa, né? A mão posta. Tu é doido. Que não podia bater palma depois que terminasse o hino. Isso. Tu lembra disso? Lembro, emendava com o hino da escola, né? Da CBEC. Pois é. Então, mas nós não pegamos educação moral e cívica, né? Só pegamos essas questões de símbolos, não é? Mas antigamente as pessoas estudavam. E isso causa, de certa forma, um analfabetismo. Porque se eu não estudo direito constitucional, se eu não estudo os meus direitos civis, consumidor e etc., eu não sei quais são os meus direitos, eu não sei quais são os meus deveres perante os outros e perante a sociedade. E aí, nesse sentido, todos nós ficamos meio que analfabetos, leigos, né? Eu não sei do que eu tenho direito. E aí as pessoas vão em busca da saúde, em busca da educação, em busca de todos aqueles direitos sociais do artigo 6º e pensa que o Estado está lhe fazendo um favor. Eita, como o governador é bom. Está vendo aí o hospital que ele fez? É obrigação dele e é direito meu ter esse hospital. Né? Veja que escola preparada. É obrigação dele essa escola. E é direito meu essa escola. Né? É dever dele e é direito meu. Então, nós ficamos bloqueados por isso. Todos os temas, né, que envolver trabalho, que envolver política, que envolver ineficiência da educação, joguem sem medo de ser feliz o artigo 205, que vai falar da plena formação, da cidadania e da capacidade para o trabalho. Podemos prosseguir, professor, para o artigo 225. Até aqui tudo em paz, pessoal? Só o ouro. Bota aí um joinha, ok, né? Muitos elogios aqui no Instagram, no meu Instagram, pelo menos, muita gente está elogiando sua aula, viu, Glauber? Parabéns, cara. Obrigado. Pronto, aí, um dedinho tá bom. Quando dá um dedinho, a gente fica tranquilo. Vamos lá. Artigo 225. Porque, assim, quando as pessoas ficam caladas, e aí eu falo com o professor, dar duas uma. Ou o caba não está entendendo nada, a ponto de não saber nem formular uma dúvida, vixe Maria, ou ele está entendendo tudo. Das duas umas. Aí eu fico com medo da primeira opção, né? Do caba não está entendendo nada, a ponto de não saber nem formular uma dúvida. Vixe Maria, aí é grave. Vamos lá. Glauber, eu só voltei um pouquinho aqui, porque o Carlos pediu para fazer um print desse slide aqui. Eu já vou... Eu vi ele solicitando. Já vou deixar ele printar. Beleza. Esses estrangeirismos, né? Printar. Printar. Pronto, acho que ele já printou. Vamos lá. Show de bola. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Lógico, a ideia desse artigo 225 é o meio ambiente. E aí entra também a questão do lixo eletrônico, que a colega falou lá nos primeiros minutos da nossa aula, né? E aí é responsabilidade do poder público e também responsabilidade coletiva de toda a sociedade manter esse meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo 225, você vai jogar em todos os temas ambientais, né? O que falar de lixo, o que falar de plástico, né? Nesses últimos meses, houve uma mudança na lei, na produção de canudos. E aí, esses dias mesmo, eu estava em um McDonald's e uma pessoa chegou procurando um canudo. Eu digo, ixi, essa está desinformada, né? Porque não se produz mais aqueles canudos plásticos, né? Agora são produtos ecológicos, como se fosse um papel, é um papel biodegradável que não agride o meio ambiente. Então, se falar de plástico, falar de desmatamento, falar dos incêndios lá dos Estados Unidos, e eu posso colocar a Constituição do Brasil em temas globais? Pode colocar sim, tranquilamente. O que falar de desastres ambientais? Então, todas essas questões que envolvam o meio ambiente, que envolvam ecologia, para que tudo seja equilibrado, toda essa problemática, fecha os olhos e joga o artigo 225 da Constituição sem medo de ser feliz, né? Ah, choveu ácido, joga o artigo 225. Poluição, artigo 225. Todas as questões se você cheirar na proposta que vai falar de meio ambiente, sem medo de ser feliz, você joga lá. Constituição Federal de 1988, artigo 225. Show de bola? Glauber, nós temos um aluno aqui, um aluno nota 1000, né? Porque hoje em dia tirar 960 na redação é tirar 1000, né? Que é a Ellen Alves, e ela sempre gosta de citar a Constituição, né? Eu sempre, conversando com ela, eu disse, coloca a Constituição, a negligência do Estado, aproveita. E ela tem utilizado várias, a 225 eu já vi ela utilizar, né? E outras aí, a quinta também, enfim. Ela utiliza bastante, ela aí, tá vendo? Ela ama utilizar, tá vendo aí? Pois é, nossa aluna nota 1000 aí, e nós vamos ter muitos alunos nota 1000 esse ano de 2021, porque o nível tá altíssimo, né, Lincoln? Altíssimo. Com certeza. Vamos lá? Pode passar? Para lá. Vai ser de 1000 para lá. Artigo 227. Pode passar. Pessoal, nós estamos já concluindo, tá bom? Não vá assistir novela, não. Viu? Fica aí ligado, que a gente já conclui as ideias. São muitas informações que são apresentadas, eu entendo, mas aos poucos a gente vai absorvendo e vai vendo que não é coisa do outro mundo. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, mas a leitura da Constituição é muito difícil, não tem nada de difícil, mamão com açúcar. Aqui é mais fácil do que as vogais, para você aprender. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito. É lindo demais, né, não? A liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É muito lindo o texto constitucional. E aí a ideia do artigo 227 é criança e adolescente, né, que tem responsabilidade conjunta, a família, a sociedade
e o Estado. Então, tudo que for de tema relacionado à criança e ao adolescente, né, trabalho infantil, agressão física, agressão psicológica, o não ingresso dela na vida escolar, tudo que for pertinente ao direito da criança, se por acaso cair em proposta de redação o caso daquela criança de 10 anos que engravidou, né, fruto de estupros sequenciados do tio, joga o artigo 227, que vai falar da questão do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. Né? Joga sem medo de ser feliz. E aí também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, e eu quero dizer que essa lei, né, esse Estatuto da Criança, também completou 30 anos, no dia 11 de julho, porque essa lei é de 11 de julho de 1990, a do consumidor é de 11 de setembro de 90, então as duas têm 30 anos, viu? De repente, aí o pessoal do Enem queira tanto homenagear a criança e o adolescente, como homenagear o consumidor também. Então, se liga aí. Tudo que for relacionado, né, à vida, ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação, à alimentação, especificamente da criança, do adolescente e do jovem, você pode fazer o seu repertório aí com base no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Professor, se eu me lembrar do Estatuto, Lei 8.069 de 90, ótimo. Aí o corretor vai soltar um fogo. Esse cara é o cara. Eu vou dar logo 1.000 antes de terminar de corrigir a redação dele. Né? Se tu coloca, né, a referência lá no repertório, artigo 227 da Constituição, e coloca a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ueca! Menino, não tem correr, ele vai chorar o corretor da tua redação. Certo? É 1.000 na certa. Tudo que envolver criança e adolescente, sem medo de ser feliz, tu pode jogar aí no artigo 227. E, por fim, e não menos importante, pode passar aí, professor, para o artigo 230. Né? O artigo 230, que vai falar da pessoa idosa, né? Dos direitos pertinentes à pessoa idosa. E o artigo 230, pode passar mais um pouquinho. Olha ele aí. O artigo 230 diz o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, a ideia desse artigo é a pessoa idosa. Se por acaso na proposta de tua redação vier algo que fale de idoso, direito do idoso, vai com toda a alegria do mundo e escreve artigo 230 da Constituição. Não tenha medo, não tem pareia. Certo? E aí é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então fala da inclusão social do idoso, o lazer do idoso, a questão dos maus tratos, né, as agressões físicas, psicológicas, a acessibilidade do idoso às calçadas, aos ambientes públicos e privados, aos condomínios, respeito às limitações deles e tudo que envolva a questão da pessoa idosa. Tu joga sem medo de ser feliz, o artigo 230 da Constituição. Pois não? Glauber, para a turma que está online aí com a gente, a única vez que o Enem trabalhou sobre a pessoa idosa, que trabalhou com o tema do idoso, foi em 2009, numa prova que foi anulada, inclusive, né? Foi 2009 ou 2011, se eu não me engano. E essa prova foi anulada por questões de circulação do caderno de provas, né? Do roubo lá da empresa, que inclusive agora, nesse ano 2020, a mesma empresa que vai fazer a impressão dos cadernos de prova foi aquela em que houve
a fatalidade lá do vazamento da prova, né? E teve que ser uma outra prova. Então, o tema do idoso ainda não foi trabalhado nas propostas de redação do Enem. Eu, como professor de redação, eu jogo esse como um dos temas bem prováveis. É uma das minhas grandes apostas. Foi 2009, é verdade. 2009. O tema que foi anulado e de lá para cá nunca ninguém falou mais sobre a pessoa idosa, né? Nesses tempos de pandemia, os nossos idosos são pessoas que têm sofrido muito com ansiedade, com a solidão, né? Com as questões que envolvem as agressões físicas, né? O aumento nos índices de agressões físicas à pessoa idosa, e por aí vai. Psicológicos também. Psicológico. Então, o aluno redigir, se cair pessoa idosa, o repertório vai ser fantástico. Artigo 230 da Constituição Federal. E, para finalizar, pessoal, é o professor Ligo, tem mais alguma observação? Não, eu não, tranquilo. Beleza. E só para finalizar, pessoal, também serve como repertório para vocês na redação, aquilo que falar e que você colocar um tema da Constituição Federal, que falar de cidadania, que falar de democracia, você pode também citar uma obra, né, um livro, chamado Cidadão de Papel. Né? Essa obra é do jornalista Gilberto de Mestai. Muito conhecida essa obra no âmbito jurídico constitucional. Por quê? Ela fala que as coisas estão, resumindo, né? As coisas estão escritas no papel, porém, na prática, não tem nada valendo, não tem nada vogando, como a gente costuma dizer. Não é de voga aquilo que está escrito na nossa Constituição. Então, o que falar pertinente ao comportamento cidadão, à nossa democracia, à aplicação das leis, não é? As leis que não são cumpridas em nosso país, tu pode citar a obra, repito, obra Cidadão de Papel, que foi escrita pelo jornalista Gilberto de Mestai. Porque essa citação faz parte de repertório sociocultural da tua redação. No mais, aguardar alguma dúvida, alguma colocação, e desde já agradeço esta oportunidade. E aí, pessoal, querem fazer alguma pergunta? Então, a Rayane já utilizou essa obra aí, ó, tá dizendo. Ela é show, Rayane. Show de bola, viu? Tá vendo? Tá vendo o aluno do Redigir como é? É tudo mil. Perguntas, pessoal, quem tem? Isso, Gilberto de Mestai, ó, o Marcelo já colocou aí, a obra e o autor. Show. Quem tem perguntas, pessoal, quem tem dúvidas, tanto sobre a estrutura da redação, quanto sobre alguma colocação da Constituição. Só consertar aqui, que nesse meu teclado tá ruim demais, meu irmão. Deixa eu consertar o nome do homem. Como vocês notaram, enquanto o Marcelo vai consertar ele. Pode tirar a apresentação. Pode tirar a apresentação, viu, Marcelo? Agora vai certo. Aproveitar. Agora foi certo. Aproveitar. Agora foi certo. Sim, tirar a apresentação, né? Vai lá, Lincoln. Obrigado, Marcelo. Vou aproveitar, deixo aqui para tecer logo os nossos agradecimentos, né? A presença do professor Glauber, certo? Pela disponibilidade dele em participar desse momento, um momento que é esperado por nós também, professores, porque já fazia parte do planejamento do curso, das nossas aulas do curso Redigir já há algumas semanas, certo? Então, eu agradeço demais pela presença do professor. Muita gente está saindo da reunião, não sai ainda, que a aula nem acabou ainda, viu, gente? Ainda tem coisa boa por vir aí, tá certo? A gente só quer agradecer a presença do professor Glauber. Marcelo vai compartilhar outra informação com vocês aí, bem rapidinho. Vai, Marcelo. Peraí, só escrevendo um negócio, uma resposta aqui. Ian, se ninguém tiver perguntas sobre o tema abordado de hoje, queria que você explicasse um pouco do curso de Direito, como é a faculdade, Glauber. Aí, ó, Ian
se inspirando aí no seu curso? Eu também tenho o mesmo, como posso dizer, curiosidade, que eu gosto muito da área de direito. Aí, Pronto. já se Responde aí, Glauber. Ele quer saber o quê, Lincoln? Quer saber, queria que você explicasse um pouco sobre o curso, como é o curso, a importância A faculdade. dele. Sim, é suspeito, né? Cada um puxa a sardinha para a sua lata. Eu costumo dizer o seguinte, eu fiz vestibular para direito porque não tinha outra coisa. Eu não tinha condição de morar fora e também não queria ser enfermeiro, né? Porque eu não posso ver sangue. Se eu ver sangue, eu desmaio. Mas quando você chega na faculdade de Direito, conforme o caso, e aí você vai se deparar e aprender tudo aquilo que está na nossa volta. O funcionamento de todas as coisas. Ciência política, filosofia, antropologia, né, o comportamento das pessoas, a economia, você ali de cara estuda tudo isso. E professor, no primeiro semestre você estuda economia. E depois você entra já no terceiro semestre. Nos primeiros semestres você não estuda lei, não. Tem gente que chega com código, né, com vademecum debaixo do sovaco, no primeiro dia de aula. Mas no primeiro dia de aula, nos primeiros semestres, você não vê nada de lei. A gente estuda pura filosofia, antropologia, sociologia, o funcionamento da ciência política e a economia do Estado, a organização do Estado, as diversas formas de Estado, republicanos, monarquias, absolutistas. Então, toda essa gama de informações históricas nós estudamos. Daí, partimos para a parte legal. Legal no sentido de lei, tá? Não é porque é legal de dedão, não. Legal no sentido de lei, do que está posto em nossos códigos, que nós chamamos de direito positivo. E aí entramos na vida do direito civil, direito penal, constitucional, administrativo, que vai reger os nossos comportamentos em todos os âmbitos da nossa vida. E terminamos nos últimos semestres com a prática jurídica, que é elaborando peças, né, contestações, recursos. A gente acorda e vê um problema na nossa frente em que as pessoas não veem, por conta dessa hermenêutica jurídica, essa capacidade de interpretar o que está certo e o que está errado. Então, meu querido, o direito é ter essa visão de todas as coisas, sem contar que um profissional do direito ele deve ser como que eu posso dizer, alguém que faz muitas redações, viu? Muitas redações, por conta das petições, verdade, contestações. Então, todos os dias... Tanto é que a segunda fase da OAB, que é a mais difícil, é exatamente a peça, a redação, né? Dessa peça, que a fase objetiva passa mais gente, a peneira é mais larga, mas quando chega na peça, né? A objetivo você pode passar no Bamba, como a gente diz, né? Mas na redação, não. Na segunda fase, tem que escrever, meu camarada. Isso é 1% do curso de Direito. Terei o prazer de acolhê-los, quem quiser cursar, tá bom? Nós nos encontraremos na universidade. Beleza, meu caro. Bom, a gente quer agradecer aqui, porque infelizmente não dá para a gente se estender mais, só que nenhum curso no Brasil tem uma aula dessa. Nenhum curso no Brasil de redação tem uma aula maravilhosa como essa sobre a Constituição na redação. Então, o Redigir aqui é um curso de vanguarda no sentido de trazer sempre o melhor à frente de todos. Alguém pode copiar, mas nós fomos os pioneiros com uma aula sensacional e magnífica e trouxemos a pessoa certa, né? Um cara totalmente capacitado, com uma oratória sensacional e transmite de uma maneira muito fácil, né? Eloquente. Portanto, é sim também um professor, né? Não é só um advogado, não é só um jurista, mas é também um professor, certo? A gente gostaria de te agradecer bastante por essa participação e deixar abertas as portas para que você possa voltar outras vezes. Com certeza a galera gostou, né, galera? Vamos dizer aí se vocês gostariam dele outras vezes aqui ou não, né? Então, muito obrigado a você, né, pela participação. E no que precisar do professor Marcelo, do professor Lincoln, do curso Redigir,
nós estamos juntos aí contigo, tá bom? Igualmente, eu que agradeço, meus queridos. Fico também à disposição para futuras oportunidades. Um abraço a vocês, um abraço a todos e só vou aguardar aí a nota 1000, tá bom? A nota 1000. Nas redes E sociais. o churrasco que eles vão chamar. Eles vão nos chamar, viu? Certamente. Pro churrasco. Beleza, garotinho. Valeu, viu? A aula não terminou ainda não, galera. A aula não terminou não. Tem um parte das pessoas já saíram aí, mas a gente quer dizer que estamos lançando nesse momento, né, Lincoln, o curso Redigir, o intensivão Redigir, que irá acontecer nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Né? O Redigir estava previsto até outubro, porque a gente não sabia da pandemia, mas nós preparamos agora um novo curso, chamado Intensivão do Redigir, Intensivão do Arrocha, que vai acontecer nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Esse curso terá proposta de redação toda semana. Toda semana tem uma redação e toda semana tem uma correção, até o Enem. Certo, pessoal? Quer dizer, até uma semana antes, né? Que eles vão receber na semana do Enem. Não tem como eles fazerem na semana do Enem para receber depois, porque não adianta, né? É pago? Sim, é pago. Custará apenas o valor de R$ 74. Apenas o valor de R$ 74 pelos 3 meses. Uma barganha. Não é por mês, viu? Não é por mês. Não é por mês, viu, pessoal? É 74, só uma parcela só, por 3 meses. Ok? Você procura a mim ou a Lincoln, tá certo? Procura aí nas redes sociais, no WhatsApp. Nós vamos deixar, coloca nossos telefones aí, Lincoln, que a gente atende. E tem outra coisa, para os alunos do Redigir, eu vi que Yara colocou que foi show, agora, Yara, é que você vai dizer que é show mesmo, viu? Para os alunos que fizeram Redigir de fevereiro até agora, quem já é do Redigir, o curso será apenas R$ 50. Apenas R$ 50. Ou seja, só não faz quem já morreu. Então, cuida, porque as vagas são limitadas, viu? As vagas são limitadas. Limitadíssimas, aliás. Porque a gente vai ter que corrigir toda semana a gente vai ter que corrigir redação. Então, R$ 50 para aluno do Redigir, R$ 74 para aluno que ainda não é do Redigir. Parcela única, não é por mês, não. Parcela única. Beleza, pessoal? Ok? E agora a gente vai passar para vocês a proposta dessa semana. Bora lá, Lincoln? Bora. Proposta da semana, pessoal. Vamos lá, presta atenção ao vídeo aqui, viu? Presta atenção ao vídeo. Proposta da semana. O que mudou e o que precisa mudar em 30 anos do Código de Defesa do Consumidor? Março de 1979, direito do consumidor era algo que parecia assustador naquela época. Se a comida que o senhor está comendo lhe fizer mal, o senhor processa alguém? Absolutamente. Por quê? O Alzheimer meu se tiver estragado. Por que você está no processo? Eu não gosto de me cozinhar muito, não. Tudo mudou, usamos máscaras, estamos mais distantes, mas muito mais conscientes dos nossos direitos. Eu faço o que tiver que fazer, mas eu quero recuperar o que eu gastei. Reclama mesmo. Reclamo. Bota a boca no trombone. Boto. A senhora corre atrás dos seus direitos? Por quê? Porque eu conheço o Código do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor surge num momento de transformações do nosso país. Primeiro a democratização, a Constituinte, uma nova Constituição, o povo finalmente em condições de reclamar os seus direitos. Aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, o Código foi sancionado em 11 de setembro de 1990. Tome conhecimento do novo Código do Consumidor. Vamos fazer valer os nossos direitos. O Fantástico acompanhou a novidade e, ao longo dos anos, dedicou várias reportagens e quadros ao direito do consumidor. Atenção, consumidor. Ó pra aqui, já rasgou. Tudo furado, ó pra aqui, ó pra aqui.
O tempo passou, a lei pegou e lá se vão 30 anos que o código vai completar esta semana. E hoje nós temos uma jurisprudência extremamente consolidada e vasta. Estima-se que no Superior Tribunal de Justiça, dos litígios que envolvem o que nós chamamos o direito privado, mais de 40% são demandas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. O código representou mais que um marco, foi como um estalo no dia a dia do consumidor. Se o meu celular parar de funcionar, eu reclamo. Se eu compro uma roupa manchada, eu corro atrás dos meus direitos. Do simples cafezinho à energia elétrica, tudo é consumo. Mas você sabe exatamente o que tem aqui dentro? Não. Mas eu sei que é um direito que eu tenho. Um não, vários. Mais informações nas embalagens dos produtos, como peso e prazo de validade, garantia de troca em caso de defeito, um mesmo produto com preços diferentes vale o menor e o mais importante, consumidores têm voz. É o nosso dinheiro que a gente está dando, então eu acho que é o direito da gente. Mas é preciso avançar. O código é anterior ao início da popularização da internet no Brasil. O comércio... Olha, pessoal, eu queria parar aqui para dizer o seguinte a vocês. O código é anterior à internet. Então, aqui você já pode encontrar um problema, uma argumentação para a sua tese, certo? Se ligue nisso. Aqui é uma brecha, há um entrave, né? O online, por exemplo, só faz crescer e explodiu durante a pandemia. Os dados mostram que só durante esses 6 meses de pandemia, com isolamento social, o Brasil aumentou o que aumentaria em 5 anos em matéria de comércio eletrônico. E o comércio por celular aumentou 42% só durante a pandemia. É preciso proteger esse novo consumidor do século XXI. Esta família, em confinamento desde março, vem comprando de tudo na internet. Você está sem gastar muito, porque você não está saindo, não está comendo fora, não está. E aí você começa a se dar uns presentes também, porque a gente está, né, confinado, tem que ter um prazer em alguma hora, né? Sempre pesquisa de preço, sempre verificando a idoneidade, as revisões, né, para ver se as opiniões do público consumidor são positivas. Nesses novos tempos, um outro número impressiona no Brasil, o de superendividados. O Instituto de Defesa do Consumidor estima que havia 30 milhões de pessoas mergulhadas em dívidas antes da pandemia. Agora, já são 42 milhões, o equivalente à população da Argentina. O seu Venceslau sabe bem como é. Levou 10 anos para limpar o nome e equilibrar as finanças depois de um negócio mal sucedido. Tive que vender carro, depois vendi moto, fui vendendo as coisas, né? Os empréstimos, o salário foi sendo consumido, né? Eu fiquei sem crédito na praça, né? Sem cartão de crédito, sem cheque. Então fica difícil até para comprar, né? 2 projetos de lei para atualizar o código já foram aprovados no Senado e hoje aguardam votação na Câmara dos Deputados. Um voltado para esse consumidor cheio de contas a pagar, mas que precisa negociar a dívida para continuar comprando o básico. E outro sobre o comércio eletrônico. Quando a gente chegou em casa, né, a gente se deparou com uma surpresa. E aí, quando a gente foi abrir o celular, a gente se depara com a mandioca. Foi o que aconteceu com esse casal que recebeu o iPin. Liguei para a loja, né? E eles informaram que tinha guardado 10 dias úteis para análise. O Renato postou o vídeo nas redes sociais e logo viralizou. E não é que o problema foi resolvido rapidinho? Trouxeram um novo, né? Conforme a gente pagou. E você pagou um celular, você não quer receber um iPin, né? Eu não quero receber um iPin, não. Eu quero celular. Nós, quanto consumidores, a gente fica até admirados quando uma loja nos trata bem. Mas se a gente olhar bem, tá lá no código.
é um direito. Se nós somos cidadãos e nós somos indivíduos que somos protegidos por um código, é fazer valer a lei. Cada vez que nós somos esse consumidor empoderado, conhecedor dos seus direitos, o mercado ganha, a qualidade dos serviços e dos produtos melhoram no Brasil. O que é o Código de Defesa do Consumidor? É a nossa defesa, né? É a defesa de quem compra, né? De você ter o direito, hoje existe uma lei em que você pode se defender e se retratar, tem que reclamar sim. Eu reclamo, eu sou muito chata. E não tem problema em ser chata não, né? Não, eu não tenho não. Pronto, pessoal, eu acho que vocês já identificaram qual é o tema, né? Fala aí do tema, Lincoln. Eu vou mostrar aqui o texto. Fala aí do tema. Como o professor Glauber abordou com a gente hoje, né? Propositalmente também a nosso pedido e fazia parte também do repertório das informações que ele ofereceu para nós, trabalhar a questão do Código de Defesa do Consumidor, o nosso tema de redação será exatamente sobre essa questão dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Só tô tentando... Completa amanhã, né, Lincoln? Completa amanhã, dia 11 de setembro, dia de uma data marcante, né, também, porque é o dia de um acontecimento trágico na história da humanidade, mas o Código de Defesa do Consumidor é bem mais antigo do que isso. Eu estou só abrindo aqui o documento para a gente pegar a frase. Aqui, eu já botei aí, ó, na tela. Pronto, bota só a frase temática, cara, só a frase. Ganha tempo também. Aí a galera lê a proposta em casa aí e tal, né? Pronto, aí, pessoal, ó. Com base, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos ao longo da formação escolar, redija texto dissertativo argumentativo, competência 2, em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, competência 1, sobre o tema Os desafios enfrentados para a consolidação do Código de Defesa do Consumidor ao longo de 30 anos no Brasil, competência 2, que é relacionada ao tema, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, competência 5, selecione, organize e relacione de forma coerente, que é a competência 3, e coesa, que é a competência 4, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Manifesta aí, galera, no nosso chat, o que é que vocês acharam dessa proposta? Já pensou, em janeiro de 2021, vocês pegam um tema de redação sobre o Código de Defesa do Consumidor? O que é que vocês acharam da proposta dessa semana? Quentíssimo, viu, pessoal? Só lembrando para vocês que muitas das só o ouro que são aplicadas no curso Redigir são elaboradas pelo professor Marcelo e por mim. Nós criamos essas propostas, esses nomes, essas frases temáticas, né? Marcelo pensa muito nisso, eu também penso muito, a gente sempre sugere, que tal trabalhar esse tema nessa semana, porque a gente gosta de ser autêntico e inovador. Beleza, galera? Essa é uma das virtudes do nosso curso. Vai lá, Marcelo. Beleza, pessoal. É isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos muito da oportunidade de tê-los aqui conosco nessa aula. Tanto os alunos do Redigir quanto os alunos que ainda não são, mas tem tudo para ser nesse novo projeto, né? Pedimos a vocês que não deixem de se inscrever no canal do Redigir Channel lá no YouTube, sugerir temas para que a gente possa criar novas aulas, porque a gente faz para vocês, não é para nós, é para vocês, tá? Então deixa o like, se inscreve, nos ajuda, porque nos ajudando você está ajudando a vocês também. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, vou deixando aqui o meu desejo de um bom final de semana para vocês. Futuramente todo esse material estará no Telegram, né? E a todos que gostaram da aula, que vocês possam espalhar, né? Expandir por aí. Lincoln agora vai comer uma pizza, Elidiel, né? E eu vou ficar de mãos abanando. Tchau, pessoal!
Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, turma. Muito obrigado aí pela presença de vocês com a gente. Aula show mesmo, viu? De verdade. Foi uma aula muito boa. Glauber, obrigado mais uma vez. Bom jantar aí para vocês, tá bom? Eu já tô com minha pizza aqui na mão, ó, só esperando, ó. Não chegou nem para comer, não, tá nem para dar assim. Chama não, ele chama não. Valeu, valeu, Glauber. Obrigado, Glauber. Valeu, turma. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Aprovação para todos. Saúde e paz. Amém. Valeu, valeu. Obrigado, Mabli, Andressa. Tchau, Andressa. Até mais. Valeu, Glauber. Ian, Carlos, Thaís, Emily, Elidiel. Valeu, turma.